Olá, eu sou a Clau e compartilho com você uma página do meu diário. Bom, eu sempre tive uma menstruação certa, sempre menstruei dito normal. Eu tomei remédio anticoncepcional por 10 anos. Então, tomei algumas vezes com pausa, algumas vezes sem pausa. E um dia eu decidi parar. Eu e meu marido conversamos e decidimos parar o remédio para que eu tentasse engravidar. Eu parei e não engravidei. E depois de um ano, eu estava trabalhando, eu sou professora, eu estava na escola trabalhando e de repente eu senti uma cólica muito forte, muito intensa. E não queria ir ao médico, tentei suportar, mas estava insuportável. Então, uma amiga minha me levou ao médico. Chegando lá, suspeitaram. Vou falando algumas coisas que suspeitaram. Passei por uma clínico geral, a primeira, e ela apalpou a barriga, viu que eu sentia muita dor. E aí ela não sabia a origem e suspeitou que poderia ser uma gravidez ectópica, que é quando a mulher engravida e o feto fica nas trompas. E ia ser isso. E aí, nisso, eu já estava tentando procurar um contato de um médico. Eu tenho convênio, estava tentando procurar um contato do médico que tinha convênio que pudesse me atender naquele momento. Deu certo que eu consegui, e aí já fui correndo para o hospital. Chegando lá, fiz alguns exames, fiz exame de toque para ver, e ele também suspeitou que poderia ser uma gravidez ectópica, pela quantidade de líquido que tinha na pelve. E ele até tinha comentado que quem tem esse líquido era grávida. Mas que ele não conseguia ter certeza e parecia também que não era, mas suspeitava de uma possível endometriose. E aí ele me passou o contato de 2 médicos e disse que se eu achasse interessante procurar. Fui para casa, tomei alguns remédios, fui para casa, e aí à noite a dor ficou muito pior, muito, muito. E aí eu voltei pro hospital, tomei soro e fiquei no hospital. Passei a noite no hospital, não cheguei a virar a noite, mas eu fiquei até madrugada tomando soro, tomando Buscopan e nada passava a dor. E aí eu tomei Tramal, que foi o que aliviou um pouco a dor, mas mesmo assim não aliviou por completo. E fiz alguns exames e deu que estava tudo normal, não tinha nada na barriga, estava tudo normal, era só uma cólica. Voltei para casa e aí alguns dias passaram e quando eu estava na escola, uma mãe de um aluno sugeriu que pudesse ser endometriose. Ela disse que ela tinha e que parecia dor de endometriose, se eu não tinha interesse de pesquisar para saber se realmente era. Eu decidi que sim, por mais que eu achava que não era, enfim, mas eu queria descobrir de onde vinha essa dor. Então, decidi ir nessa médica. Ela não atendia pelo convênio, eu paguei uma consulta por fora, mas decidi que eu iria sim para saber se, para descartar. Não era para saber se eu tinha ou não, era para descartar, que eu tinha quase certeza que não. E aí, chegando lá, ela já pediu ressonância, e na ressonância e o exame de sangue, que é o CA-125, que não é um exame da endometriose, para saber se tem endometriose, mas é um exame que, por um percentual lá, parece que conseguem ver. Fiz a ressonância, e na ressonância apareceu que eu tinha endometriose, mas era endometriose. Não falo o grau, só que eu tinha uma endometriose. Depois, com esse diagnóstico em mãos, eu fiz o retorno, voltei na médica e ela falou que o indicado para mim era tomar por 6 meses um remédio que tratava a endometriose, que é o Alurene. E aí eu tomei esse remédio por 9 meses. Acabou que coincidiu com a época da pandemia e eu não pude voltar. E como eu tava com muito medo da dor voltar, eu decidi prolongar por mais um tempo esse remédio. Então, enquanto eu não conseguia um retorno, não consegui uma consulta, eu decidi ir tomando o remédio. E aí voltei. Depois de 9 meses tomando remédio, voltei pra gente ver se
Se a endometriose tinha dado uma estagnada, porque essa era a função do remédio. Ele não iria sarar, mas ele iria dar uma pausa na endometriose. E aí eu fiz os exames e, como a gente sempre faz, abre o exame, lê, que eu indico não façam isso porque só serve para torturar. Abri e ali eu já vi que tinha dado uma diminuída. E eu já tava meio animada. Cheguei lá e não tinha dado uma diminuída, tinha dado uma aumentada. E ela me deu algumas opções. Eu ou tomaria uma injeção no umbigo, a Zoladex, ou eu tinha que fazer uma cirurgia, mas ela não fazia cirurgia. Então ela me indicou um médico que era de confiança dela e que, por coincidência, era um médico que eu tinha pegado o nome dele lá atrás, quando eu tinha ido naquele outro médico no comecinho, que tinha suspeitado que podia ser. E aí eu fui nesse médico. Chegando lá, expliquei pra ele que eu tinha desejo de engravidar e que por isso eu queria fazer cirurgia, não queria tomar Zoladex, porque como eu já tinha pesquisado, sabia que não ia tirar a endometriose, eu ia ter que ficar dependente dessa injeção. E aí ele fez o exame de toque, e aí sem pedir exame nem nada, ele já falou, endometriose profunda. Seu caso é cirúrgico e a gente precisa fazer a cirurgia para ontem. E aí já começamos a mexer as coisas, mexer os papéis e já partir para a cirurgia. Então, nesse momento, eu descobri que eu tinha endometriose profunda. Vou contar para vocês o meu relato da cirurgia, que não foi um relato legal. Uma cirurgia que, de certa forma, não deu certo. Isso vai ficar para um próximo vídeo. Deixe seu like, deixa nos comentários se você tem alguma dúvida sobre endometriose, que eu estou aqui para poder responder. Beijos e até a próxima!